E se tudo o que você acredita sobre o envelhecimento for uma mentira? E se a decadência não for o seu destino, mas uma escolha que você faz todos os dias, sem perceber? Neste exato momento, uma forma de lixo invisível se acumula dentro de cada uma de suas células. São proteínas danificadas, mitocôndrias defeituosas, detritos que sabotam sua energia e vitalidade. Pense no seu corpo como uma casa. Agora, imagine que o lixo nunca é levado para fora. Com o passar dos anos, os resíduos tomam conta de todos os cômodos, o ar fica denso e as paredes começam a apodrecer por dentro. Essa casa é o seu corpo. E esse processo de acúmulo, que a ciência chama de senescência celular, é o que você foi ensinado a chamar de envelhecer. Mas aqui está o segredo que raramente é contado. Seu corpo foi projetado com um sistema de limpeza perfeito. Um incinerador biológico, capaz de queimar esses detritos, reciclar as peças quebradas e reconstruir você a partir do zero, de dentro para fora. Um mecanismo de autorregeneração que deveria mantê-lo forte e lúcido. Então, por que isso não está acontecendo? Porque a vida moderna, com sua avalanche de estímulos, enterrou o interruptor que ativa essa máquina. Tão fundo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem sequer saber que ele existe. O interruptor não está quebrado. Ele está apenas esperando pelo sinal certo. E o que o mantém desligado não é o tempo, mas um hábito diário que você provavelmente considera inofensivo. Vamos descobrir qual é. O que mantém esse interruptor desligado é um banquete que nunca termina. E não se trata apenas de comida, embora ela seja uma parte importante da equação. É um banquete de estímulos, de informações, de estresse. Desde o instante em que seus olhos se abrem pela manhã até o momento em que você desaba na cama, seu sistema é completamente inundado. Notificações de aplicativos, e-mails urgentes, picos de açúcar, doses de cafeína, a luz azul das telas e o fluxo constante de cortisol, o hormônio do estresse. Seu corpo não foi projetado para isso. Sua biologia, forjada ao longo de milênios, não consegue distinguir a ameaça de um prazo de entrega da ameaça de um predador na selva. Para o seu sistema nervoso, cada alerta sonoro, cada desejo súbito por algo doce, cada rolagem infinita em uma rede social, é interpretado como um evento crítico que exige uma resposta imediata: lutar, fugir ou se preparar para uma recompensa. E enquanto seu corpo está totalmente ocupado, processando essa avalanche de dados externos, digerindo, reagindo, respondendo, ele simplesmente não consegue se reparar. Pense nisso da forma mais simples possível. Seu organismo opera em dois modos fundamentalmente opostos. O primeiro é o modo de construção e defesa. O segundo é o modo de reparo e cura. É impossível estar nos dois ao mesmo tempo. Quando você se alimenta, seu corpo constrói. Quando você se estressa, seu corpo se defende. Mas a cura, a regeneração profunda que reverte o dano, só acontece nos intervalos, no silêncio, na ausência de estímulos. O problema é que a vida moderna eliminou completamente esses intervalos. Qualquer momento de vazio é imediatamente preenchido com mais informação, mais distração, mais ruído. Isso é o que os cientistas chamam de ruído biológico. É a estática incessante que impede seu sistema de limpeza celular de ser ativado. É a verdadeira razão pela qual sua pele perde o brilho, sua energia despenca no meio da tarde e sua mente parece estar sempre nublada. Não é porque você está envelhecendo. É porque você nunca para. E se a solução para esse caos moderno estivesse escondida em textos antigos, guardada por séculos? E se essa mesma sabedoria tivesse sido comprovada, sem sombra de dúvida, por um cientista que ganhou o Prêmio Nobel, por revelar ao mundo o nome desse processo milagroso? Por séculos, sussurros de uma possibilidade incrível ecoaram em textos antigos, de mestres tibetanos a sábios taoístas. Eles falavam de um estado de ser chamado de corpo dourado, uma condição onde a biologia humana transcendia o decaimento,
onde a carne se tornava, em suas palavras, cristalina e incorruptível. Por muito tempo, a ciência moderna olhou para essas histórias com desdém, classificando-as como mitos, metáforas poéticas ou, na melhor das hipóteses, o resultado de um pensamento fantasioso. Até que, em 2016, a ciência foi forçada a admitir que os antigos estavam certos. Um cientista japonês chamado Yoshinori Ohsumi recebeu o Prêmio Nobel de Medicina por uma descoberta que virou o jogo. Ele não encontrou um elixir mágico ou uma fonte da juventude. Ele simplesmente deu um nome e provou a existência de um processo que já acontece dentro de você. O nome é autofagia. A palavra vem diretamente do grego auto, que significa próprio, e fagia, que significa comer. Comer a si mesmo. A ideia soa brutal, quase como autodestruição, mas é o exato oposto. É a mais alta forma de autopreservação, o programa de reciclagem mais inteligente e eficiente da natureza. Ohsumi provou que a autofagia é a razão pela qual algumas células permanecem jovens e vibrantes, enquanto outras envelhecem e morrem. Ele demonstrou que o lendário corpo dourado não era um mito, mas um manual de instruções biológico que a humanidade havia esquecido como ler. Se você acredita que a ciência está apenas começando a redescobrir a sabedoria que nossos ancestrais já conheciam, comente abaixo. O conhecimento está voltando. E se você sente que foi guiado até esta mensagem por um motivo, saiba que apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e continuar esta jornada. Agora que o segredo tem um nome, prepare-se para descobrir como esse processo de comer a si mesmo não se trata de destruição, mas da mais perfeita reconstrução celular que seu corpo é capaz de realizar. Quando o seu corpo finalmente entra em autofagia, o que acontece é muito mais profundo do que uma simples limpeza. Suas células se transformam em mestres artesãos. Elas não apenas jogam o lixo fora, elas o transformam. Cada proteína danificada, cada mitocôndria esgotada, é cuidadosamente desmontada em seus componentes básicos. Esse material bruto é então usado para construir novas estruturas celulares, perfeitas e totalmente funcionais. Não é cura. É uma completa regeneração. O impacto desse processo vai até o núcleo do seu ser, até o seu próprio código genético. Pense nos seus cromossomos como cadarços de sapato. Nas pontas, existem pequenas capas protetoras chamadas telômeros. A cada dia que passa, a cada divisão celular, essas capas encurtam, como um pavio queimando lentamente. Quando elas se tornam curtas demais, a célula perde sua capacidade de se replicar de forma saudável. Isso é o envelhecimento no nível molecular. A autofagia faz o que antes era considerado impossível. Ela cria as condições para que esses telômeros possam se alongar novamente. Quantas indústrias farmacêuticas investem bilhões tentando alcançar esse efeito com drogas complexas? No entanto, esse poder de rejuvenescimento genético já existe dentro de você, esperando para ser ativado. E isso não é uma teoria especulativa. Em 2013, o Dr. Dean Ornish conduziu um estudo marcante, publicado em uma das revistas médicas mais respeitadas do mundo, a The Lancet. Ele reuniu um grupo de homens cujo envelhecimento celular estava acelerado. Ele não lhes deu nenhuma pílula mágica ou cirurgia experimental. Ele apenas os guiou através de mudanças no estilo de vida. O resultado, após 5 anos, chocou a comunidade científica. Os telômeros deles não apenas pararam de encurtar, eles cresceram. Suas células, em um nível biológico, se tornaram mais jovens. O corpo dourado dos monges deixou de ser um mito e se tornou um fato biológico documentado. Eles haviam encontrado o interruptor, por meio da intuição e da disciplina, sem precisar de laboratórios ou prêmios Nobel. Agora pense em todas as vezes que você se sentiu esgotado, com a mente lenta ou o corpo dolorido. Você atribuiu isso à passagem do tempo? Ao estresse do trabalho?
E se a verdadeira causa não fosse o que você estava fazendo, mas sim o que você não estava permitindo que seu corpo fizesse? A ciência provou que é possível. A sabedoria antiga demonstrou que é alcançável. O interruptor existe e a prova está aqui. A única pergunta que resta é: qual é o protocolo exato, o ritual diário, que você pode usar para finalmente ligar essa máquina de regeneração? O protocolo para reativar essa máquina é surpreendentemente simples, mas exige uma mudança de perspectiva. Eu o chamo de Reset Celular 16.8. E antes de mais nada, entenda: isto não é uma dieta para perder peso. É um comando biológico que você dará ao seu corpo. Um ritual diário para acionar o incinerador interno e queimar o lixo celular acumulado ao longo dos anos. O primeiro passo é o mais crucial. É o interruptor de parada. Você vai criar uma janela de 16 horas consecutivas em que absolutamente nada que contenha calorias entra no seu sistema. Apenas água. Sem comida, sem sucos, sem picos de insulina. Esta regra é inegociável, pois é ela que força a mudança de estado biológico. Pela primeira vez na história da humanidade, a Organização Mundial da Saúde confirma que mais pessoas morrem por doenças relacionadas ao excesso de comida do que pela falta dela. Nós vivemos na era da abundância constante, um ciclo de café da manhã, lanche, almoço, lanche e jantar que mantém nossos níveis de insulina perpetuamente elevados. A insulina é um hormônio de armazenamento. Quando ela está presente no sangue, seu corpo está em modo de construção. E como vimos, ele não pode construir e limpar ao mesmo tempo. A janela de 16 horas de silêncio digestivo é o que quebra esse ciclo. Durante esse período, seus níveis de insulina despencam. Seus sinais de crescimento celular são desligados. E então, por volta da 12ª à 14ª hora, o milagre acontece. Com as reservas de energia fácil esgotadas, seu corpo busca uma fonte alternativa de combustível. Ele se volta para dentro. A autofagia é ativada. A equipe de limpeza finalmente começa a trabalhar. O incinerador é ligado. Suas células começam a caçar e consumir as partes danificadas, transformando lixo em energia pura. Você não está passando fome. Você está ativando um poder primordial. A maioria das pessoas escolhe uma janela de alimentação de 8 horas, como do meio-dia às 20 horas, ou das 10 da manhã às 18 horas. Mas o horário exato é menos importante do que a duração do intervalo. O que importa é dar ao seu corpo o espaço sagrado de que ele precisa para parar de processar o mundo exterior e começar a curar o mundo interior. Mas é neste ponto que 99% das pessoas falham. Porque, ao se aproximar daquele limiar mágico da 14ª hora, seu corpo vai enviar um sinal. Um sinal que você foi condicionado a vida inteira a interpretar como um alarme de emergência, um pedido de socorro. Mas não é nada disso. É o exato oposto. O segundo passo não é uma ação, mas uma percepção. É sobre decodificar o sinal de ativação. Em algum momento, após cruzar a barreira das 12 ou 14 horas sem comer, você vai sentir uma sensação oca no estômago, uma espécie de zumbido de baixa frequência percorrendo seu corpo. O cérebro, treinado por uma vida inteira de hábitos, imediatamente traduz isso como fome, perigo, privação. Ele dispara o alarme do pânico, insistindo que você precisa de comida agora. E é aqui que a jornada termina para a maioria. Eles correm para a geladeira, convencidos de que estão prestes a desmaiar, que o corpo está se consumindo de forma negativa. Eles estão completamente enganados. Essa sensação não é fome no sentido de carência. É o som da ativação. É o ruído de uma fábrica poderosa, sua maquinaria celular, que estava adormecida há anos, finalmente voltando à vida. É o seu corpo anunciando que o interruptor foi acionado. A autofagia começou. Esse desconforto sutil não é um sinal de fraqueza, mas o primeiro eco do seu poder de regeneração. A sua tarefa é aprender a reconhecer essa sensação, não como um inimigo a ser combatido com comida,
mas como um aliado a ser bem-vindo. É o seu corpo comunicando em uma linguagem que você desaprendeu a entender. Ele está dizendo: a limpeza começou. Estou queimando o lixo, estou revertendo o dano, estou me tornando mais forte. Acolha essa sensação. Respire fundo e observe-a. Ela não é constante. A verdadeira fome vem em ondas. Ela cresce, atinge um pico de intensidade, e se você simplesmente esperar, ela recua e desaparece. E o que você encontra do outro lado dessa onda não é fraqueza, mas uma clareza mental e uma energia estável que você provavelmente não sentia desde a infância. Você não estará apenas sobrevivendo. Você estará prosperando com sua própria energia interna, pura e renovada. Dominar essa percepção é a chave para desbloquear a autofagia. Mas existe uma armadilha final. Um sabotador silencioso que pode estar presente mesmo enquanto você jejua. Um inimigo interno que tem o poder de desligar todo o processo de cura instantaneamente. Não importa o quão disciplinado você seja com sua janela de alimentação. O sabotador silencioso, o inimigo final da regeneração, é o estresse. O cortisol, o principal hormônio do estresse, é o antagonista direto da autofagia. Quando seus níveis de cortisol disparam, seu corpo recebe uma mensagem inequívoca: estamos sob ataque. Esqueça a limpeza e o reparo. Precisamos de toda a energia para lutar ou fugir. Instantaneamente, seu organismo muda do modo de cura para o modo de defesa, e todo o benefício da sua disciplina alimentar é perdido. Isso significa que jejuar enquanto você está ansioso, preocupado com o trabalho, ou afogado no ruído biológico da vida moderna, é como tentar encher um balde furado. Você está criando as condições perfeitas para a autofagia, mas o estresse está simultaneamente desligando o interruptor. Como resolver esse paradoxo? O passo 3 é o amplificador da respiração. É a ferramenta que garante que sua janela de cura não seja desperdiçada. A maneira mais rápida e eficiente de assumir o controle do seu sistema nervoso e reduzir o cortisol não é através do pensamento positivo, mas através da respiração consciente. A técnica é conhecida como respiração 4-7-8, um método poderoso para ativar seu sistema nervoso parasimpático, o sistema de descanso e digestão. É incrivelmente simples. Inspire silenciosamente pelo nariz contando até 4. Segure a respiração contando até 7. E então, exale completamente pela boca, fazendo um som suave, contando até 8. Repita este ciclo apenas 3 vezes. Faça isso quando acordar antes de dormir. Ou, mais importante, sempre que sentir a onda de fome se transformar em pânico, ou quando a mente começar a acelerar com preocupações. Cada ciclo dessa respiração envia um sinal bioquímico de segurança para cada célula do seu corpo. É uma mensagem que diz: o perigo passou. Você pode baixar a guarda. É seguro começar a reparar. Nesse estado de calma profunda, a autofagia não apenas continua, ela se aprofunda. A cura se acelera. O processo se torna exponencialmente mais poderoso. O jejum cria a oportunidade. A ressignificação da fome permite que você a atravesse. E a respiração garante que a oportunidade seja maximizada. Você não está apenas se abstendo de comida. Você está regendo uma complexa sinfonia celular, onde cada parte trabalha em harmonia para um único propósito: a sua total regeneração. Agora que você tem as 3 chaves, entenda o que realmente está acontecendo. Vamos ser absolutamente claros. Você não está envelhecendo por causa dos anos que se passaram. Você está envelhecendo por causa do acúmulo de danos celulares que nunca tiveram a chance de ser limpos. Seu corpo passou décadas preso no modo de construção e defesa, sem um único intervalo para o verdadeiro reparo. Você não está quebrado. Você está simplesmente congestionado. O Reset Celular 16-8 é a ferramenta que limpa esse congestionamento. A janela de 16 horas de jejum cria o silêncio necessário. A sua nova percepção sobre a fome permite que você navegue pelo processo sem medo.
e a respiração consciente garante que o estresse não sabote seus esforços. Juntos, esses 3 passos dão ao seu corpo a permissão que ele esperava para fazer o que foi projetado para fazer: queimar os detritos, apagar a inflamação e se reconstruir a partir de uma base mais forte, mais limpa e biologicamente mais jovem. Não acredite apenas em minhas palavras. Experimente. Comprometa-se por apenas 7 dias. Observe o que acontece não apenas no seu corpo, mas na sua mente. Veja como sua energia se torna estável ao longo do dia, sem os picos e quedas causados pelo açúcar. Sinta como sua mente se torna mais clara, livre da névoa que você talvez tenha aceitado como normal. Isso não é um efeito placebo. É a sua própria biologia respondendo a um sinal ancestral. O interruptor que reverte o relógio biológico é real. A ciência que o comprova é inegável. E o mais importante, o poder de acioná-lo sempre esteve dentro de você. Você não o perdeu. Você apenas esqueceu como usá-lo. Se esta mensagem ressoou com você, compartilhe sua principal descoberta nos comentários abaixo. Sua experiência pode ser a faísca que outra pessoa precisa para começar sua própria jornada de regeneração. Se preferir, pode comentar anonimamente. Curta este vídeo se você se sente pronto para assumir o controle do seu relógio biológico e inscreva-se para não perder os próximos passos desta jornada. Agora, você se lembra do poder que possui.